Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e trago novidades. Para esse mês de setembro, o Grupo Divulgar vai estar postando vídeos extras, colaborando com o Setembro Amarelo, trazendo palestra ou rodas de conversa, onde colaboramos, falamos da temática do suicídio à luz da doutrina espírita. Hoje, vamos estar trazendo a palestra com a nossa companheira Claudete Moura, conhecida, que trabalha aqui conosco no canal. Ela tem um programa às terças-feiras, que é o estudo do livro dos médios. Então, ela hoje vai estar nos abrilhantando com essa palestra sobre a temática, para que a gente possa estar colaborando com a campanha do Setembro Amarelo. Claudete Moura é uma palestrante espírita com mais de 30 anos de experiência. Ele se dedica a compartilhar o seu conhecimento à luz da doutrina espírita de maneira prática, de aplicação no cotidiano. Então, vamos acompanhar a palestra com a nossa querida Claudete Moura e que possamos ter esse momento de compartilhamento de conhecimento e experiência da nossa companheira. Olá, amigos. Eu sou Claudete Moura e estamos aqui para conversarmos um pouco a respeito de um tema muito triste, doloroso mesmo, que precisamos sempre estar dando todo o apoio às pessoas, esclarecimentos, que é sobre o suicídio, principalmente nessa campanha do Setembro Amarelo, onde procuramos incentivar as pessoas a não procurar esse meio tão triste que leva a tantas consequências funestas. Sabemos atualmente que estão aumentando muitos casos, principalmente de suicídio de jovens, e que esses casos são muito dolorosos para as famílias, para os pais principalmente, e estamos nos empenhando sempre para esclarecer, e a doutrina espírita nos dá todo esse suporte que necessitamos. Eu quero começar as minhas considerações narrando um caso situado no livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, e o espírito que está narrando é Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda narra que está acompanhado de Dr. Bezerra de Menezes para dar suporte a uma família cuja filha cometeu esse ato do suicídio. E eles chegam no momento em que os pais dessa moça estão no hospital aguardando liberar o corpo, e nas mãos uma carta que ela escreveu falando, agradecendo pelo amor que eles tiveram por ela, pela educação que eles lhes deram. E essa moça tinha 25 anos, eles dedicaram-se a vida inteira a ela, era filha única, levaram até a universidade, então ela tinha assim tudo para ser feliz. Mas ela tropeçou num caso que era já de uma vida passada dela. Ela reencontrou um amor de outros tempos, só que nesta encarnação, esta pessoa já estava casada e pai de filhos. E como ela tinha essa formação espírita, que o pai dela era um médium muito conceituado, ajudava muito as pessoas, a consciência dela não deixava que ela desmanchasse um lar para ser feliz. Então, na carta, ela narra que eles deram tanto amor, eles deram todo o apoio, mas ela não resistiu nessa fraqueza e preferiu tirar a vida para não atrapalhar, então, o curso da vida deste amor da vida dela de outras vidas. É muito triste quando a gente vê um caso desses e os dois ficam consternados. O Dr. Bezerra explica para Manuel Filomeno que
essa moça tinha já no passado uma história com essa pessoa quando ela era casada, e ela conheceu este homem e se apaixonou. Ela era casada, tinha uma filhinha, e ela resolveu deixar o casamento para ficar com ele. Mas foi um desastre na vida. E o marido, naquela ocasião, se tornou depois um obsessor na vida dela. Este espírito era para ter desencarnado criança, porque ela veio nessa encarnação presente, onde nós estamos narrando esses fatos, para cumprir um determinado tempo. E ela ficou muito doente. Só que o pai era um médium espírita, muito religioso, muito bom, e ele implorou para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, que prolongasse a vida da filha, não deixasse que a filha, aos 5 anos, que foi acarretado de uma doença grave, não deixasse que a filha desencarnasse. Então, a duras penas, ele de tanta insistência, ele conseguiu essa moratória. Mas ele foi alertado pela espiritualidade, principalmente Celina, que era a missionária que Maria enviava, dizendo que ela era fraca, que ela não ia ter força para enfrentar os problemas que ela teria que enfrentar nessa encarnação. Então, aquela retirada aos 5 anos de idade iria reforçar aquele espírito para uma nova encarnação, que ele viesse mais fortalecido para encarar as provas necessárias. E essa menina, então, reviveu. Ela já estava como que morta, e ela reviveu, e eles seguiram felizes, até essa surpresa que os pais tiveram aos 25 anos. Então, para a gente ver que o suicídio é uma coisa que leva as pessoas, é uma fraqueza que leva as pessoas a um estado em que ela não está na sua consciência perfeita. E vemos aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 943 e 944, quando Kardec dedica toda uma parte falando do suicídio e pergunta aos espíritos como explicar o desgosto pela vida de que certos indivíduos são tomados sem motivos plausíveis. Como é que a gente se explica? Pessoas que às vezes a gente olha, tem tudo materialmente falando, tem uma família equilibrada, tem o amor dos filhos, dos pais, dos companheiros, das companheiras, e daí tem um desgosto na vida que não consegue, a gente não vê um motivo assim plausível. E a resposta dos espíritos foi categórica: efeito da ociosidade. Ocupar a cabeça. Tem um ditado popular que fala: cabeça vazia, oficina do diabo. Quanto mais a gente ficar na ociosidade, nós vamos dar oportunidade para aqueles espíritos que querem nos levar para o mau caminho. Então o trabalho é muito importante para nós, não ficar na ociosidade. Então dos fatores que os espíritos falam é a ociosidade, falta de fé. A pessoa que não tem uma crença, que não tem fé em Deus, que não tem fé em si mesmo. E geralmente os espíritos falam um dos motivos, a saciedade. Tem tudo que ela precisa. Usa de todos os instrumentos necessários para saciar os seus gostos. Então, para aquele que exerce, falam os espíritos, suas faculdades com um objetivo útil,
E segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida transcorre mais rapidamente. Ter um objetivo útil na vida. É bom, o trabalho ajuda, enobrece, faz com que ocupemos o nosso tempo, a nossa cabeça. E daí passa tudo mais rápido. Já pensou uma pessoa que não tem nada para fazer, ela acorda de manhã, ela não tem um objetivo a ser cumprido e ela fica naquela, sempre não faz nada, só pensando o quê? Só pensando coisas que não levam a nada, que não tem uma utilidade. Também os espíritos falam que a pessoa que faz, que exerce as faculdades, que tem fé, ela suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Ela tem mais paciência, ela entende o porquê do sofrimento. E a gente costuma falar, vamos perguntar para quê, não por quê. Porque sempre tem um objetivo, a dor quando chega até nós tem um objetivo. Quando nós não conseguimos seguir o nosso caminho pelo amor, então a dor vem e nós somos obrigados a suportá-la. E daí, se nós tivermos paciência e resignação, nós vamos então agir, como os espíritos falam, com vistas à felicidade mais sólida e mais durável. É isso. Os espíritos falam também que o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Só Deus tem esse direito. Então aí a doutrina espírita já vem nos dizendo que não temos o direito de dispor da nossa própria vida. Que é só Deus que põe e dispõe. É Ele. E o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus, da lei natural. Porque se nós encarnamos com um objetivo e temos aquele tempo mais ou menos de duração na encarnação, se a gente quiser abreviar esse tempo através de cometendo um ato desses de suicídio, nós estaremos então transgredindo a lei de Deus. E na questão 957, Kardec fala quais são em geral as consequências do suicídio no estado do espírito. Então agora ele vai perguntar para os espíritos como fica o espírito depois de um ato cometido. Como ficam as consequências que o espírito sofrerá quando eles cometer esse ato tão insano. E os espíritos falam, são muito diversas. Para nós é uma lição muito grande, porque à primeira vista nós achamos que aquele que se suicidou, tirou a vida, ele tem que sofrer de uma determinada maneira. E as coisas são horríveis para ele. E agora vêm os espíritos e falam que as consequências do suicídio no estado do espírito são muito diversas. Não há apenas fixas, não é uma coisa para todo mundo, e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que a produzem. São várias causas que levam a pessoa a este ato insano. Então, contudo, uma consequência a qual o espírito não pode escapar é o desapontamento. E isso a gente vê muito nos trabalhos mediúnicos. Quando se manifestam espíritos que tiraram a própria vida e eles falam, eu queria morrer, eu quero morrer, mas eu não consegui morrer. E eles ficam lá achando que eles têm que ficar tentando tirar a vida porque eles não morreram. E daí quando a gente esclarece para eles que ninguém morre,
que apenas o corpo é que fenece, mas o espírito não morre, ele continua vivo, ele fica desapontado. Puxa, eu cometi esse ato pensando que eu ia me livrar de tudo isso. E daí ele compreende que agora as consequências podem ser muito piores do que aquilo que ele achava que era uma vida, um problema tão grande que ele tinha e não conseguia resolver, e que a sua fraqueza fez com que ele retirasse a própria vida. E os espíritos continuam falando para Kardec: quanto ao mais, o destino não é o mesmo para todos. Olha, gente, isso nós precisamos levar em consideração. Às vezes sabemos de um caso de suicídio e, coitado, agora vai para o Vale dos Suicidas, vai ficar lá sofrendo horrores, tanto tempo. E os espíritos falam: o destino não é o mesmo para todos, depende das circunstâncias. Deus é Pai. Deus vê as nossas intenções, Ele sabe de tudo que nós passamos na nossa vida. Alguns, os espíritos falam, expiam sua falta imediatamente. Ou seja, já entram naquela fase de sofrimento, porque o que eles nos relatam é que eles ficam cristalizados naquele momento em que tiraram a própria vida, seja por enforcamento, seja porque tomaram um veneno ou outros meios que tiraram a vida, eles ficam cristalizados naquele momento, vivenciando, e aquilo parece para eles uma eternidade. Então, imediatamente, eles já vão expiar essa falta. Outros vão expiar em nova existência. Ou seja, vão ser recolhidos, vão passar por tirar aquelas energias negativas que eles levaram, vão ser atendidos e vão ter uma oportunidade de uma nova existência, onde geralmente eles vão ter algum problema relativo ao meio em que eles tiraram a própria vida. Eu gostei de uma passagem que eu li em um livro, dizendo assim, que as pessoas, quando ganham uma roupa nova, se não cuidarem dessa roupa, se deixarem a roupa sujando, se deixarem a roupa rasgada, e daí aquela pessoa que deu esse presente, ela não quer mais dar uma roupa nova, bonita, porque ela sabe que aquela pessoa não tem cuidado. Mesma coisa é o nosso corpo físico. Nós ganhamos um corpo físico sadio para a gente, então, estar aqui vivenciando as nossas experiências. Se nós descuidamos desse corpo, se nós atingimos esse corpo tirando a própria vida, numa nova existência, Deus não vai nos dar novamente um corpo tão perfeito como tínhamos, mas temos que sofrer as consequências. Então, geralmente, fala que outros espíritos, em uma nova existência, eles vão cumprir isso que eles fizeram, que será pior que aquela cujo turno foi interrompido. Ou ela vem com um defeito, ou ela vem com um problema grave para resolver. Por quê? Se ela achou aquela razão pela qual ela tirou a vida tão importante, ela vai ver que não era tão importante. Vai vir coisas piores para ela resolver numa própria existência. Então existem vários tipos de suicídio, como os próprios espíritos estão falando, e um deles é o suicídio por obsessão, que é o caso que nós começamos a narrar no começo dessas nossas considerações, que é o caso da moça Sara, que tirou a vida aos 25 anos, cujo pai era um médium espírita,
muito bom, ajudava muitas pessoas, e essa moça então não resistiu a esse encontro com o antigo amor e acabou então tirando a própria vida. Mas na história entra aí um agente novo, que era o ex-marido da encarnação passada, que se tornou um obsessor ferrenho dela nessa encarnação. Então foi ele que a levou até um encontro com esse antigo amor, sabendo que ela iria sofrer com isso, e depois colocou na cabeça dela que o melhor era tirar a vida para ela não sofrer mais. E com isso ele se vingou e levou, o que ele queria é levá-la para junto dele, para agora no plano espiritual ficar atormentando cada vez mais essa moça. Então existe esse suicídio por obsessão, e também, como a gente viu, que as consequências do suicídio na vida do espírito, no estado do espírito, são muito diversas. É claro que a pessoa é responsável pelo ato de tirar a própria vida, mas é atenuado por causa desse processo do obsessor que a induziu a isso. Então os dois têm responsabilidade agora. Também nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, falar do suicídio inconsciente. Aqueles que acontecem em estados de embriaguez e loucura são levados em consideração. As consequências não são iguais daquele que premeditou, que teve todo o tempo para ele tirar essa ideia da cabeça dele. Embriaguez e loucura, quando a pessoa sai completamente do seu estado. A gente fala assim, né? Saiu do prumo, ou seja, ele não conseguiu ficar no equilíbrio. Então, às vezes, ele é levado a este ato do suicídio. Então, existe esse suicídio inconsciente. Muitos espíritos falam para nós que também trata-se de um suicídio inconsciente, aquelas pessoas que se entregam aos vícios e acabam com o próprio corpo, né? Mas no Livro dos Espíritos, na questão 952, Kardec fala do suicídio moral e por imprudência, que são o abuso das paixões, as pessoas que abusam, chegam ao excesso das suas paixões. E quando a gente fala aqui paixão, não é só sobre o caso amoroso de homem e mulher, não. Paixões assim, um fanatismo religioso, um fanatismo político, são paixões. Paixão é tudo que é exagero. Então, quando a pessoa se entrega ao abuso dessas paixões, os espíritos que dizem isso, e não resiste a elas, existem verdadeiras necessidades físicas que as pessoas têm que cumprir. E daí, neste caso, o homem é duplamente culpado, os espíritos falam, porque falta-lhe coragem e eles são levados pela animalidade, acrescida ao esquecimento de Deus. Porque uma pessoa que comete esse ato, ela não lembrou de Deus. Ela nem cogitou da existência de um Pai que cuida de nós, que faz com que a gente tenha sempre essa vontade de progredir, essa vontade de melhorar. Então ela tá fora disto. Também fala-se de suicídio pela perda de pessoas amadas. Quando morre um ente querido muito chegado, a pessoa às vezes acha que se ela tirar a vida, ela vai ficar junto do outro.
e é um engano muito grande. Este ato cometido pela pessoa que acha que vai ficar junto do seu ente querido que desencarnou através do suicídio, vai ter um desapontamento muito grande, porque isso aí vai separar mais esses espíritos. Vai demorar muito tempo para eles se ligarem. Kardec conta um caso na Revista Espírita de junho de 1861. O caso de um jovem de 25 anos, pai de uma criança de 1 ano, tendo sua esposa atingida subitamente por uma febre tífica. Naquela época, era muito comum essas febres que levavam à desencarnação, porque não havia ainda um remédio adequado, não havia ainda algo que fizesse com que a cura fosse efetuada. E daí essa moça foi acometida dessa febre, vindo a falecer em pouco tempo. E esse jovem, ele foi tomado por uma melancolia muito grande, né? E dizia que ele iria unir-se à esposa. Vejam bem, ele, logicamente, ele acreditava na vida após a morte. Porque se ele dizia que ele ia tirar a vida, iria unir-se à esposa, ele sabia, tinha certeza, que existiria um reencontro depois da morte. Mas ele acreditava nessa vida, porque ele se matou para se unir à esposa. Mas se ele tivesse conhecido pelo Espiritismo a sorte dos suicidas, ele teria sabido que, longe de apressar este momento de seu encontro, seria um meio infalível de afastá-lo da mulher tão querida. Então ele cometeu esse ato insano sem saber que logo ele também iria ficar muito tempo longe dela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 17, tem algo que nós precisamos esclarecer muito para as pessoas. Aquelas pessoas que querem se livrar da vida. O Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo relatar suas condições infelizes e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Vejam bem, a doutrina espírita nos trouxe uma nova visão a respeito de muitas coisas, e principalmente nessa parte de mundo espiritual. Veio nos relatar como é a vivência no mundo espiritual e veio nos relatar as consequências dos nossos atos após a nossa desencarnação. Quando nós poderíamos estar mais tranquilos e mais felizes, mas se aqui não agimos de acordo com a lei de Deus, nós estaremos então sofrendo as consequências dos nossos atos. Então, o que está falando? O que o Espiritismo mostra para nós? Demais, os próprios suicidas vindo relatar as suas condições infelizes e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. E essa lei de Deus proíbe o homem de abreviar sua vida. Então está muito claro para nós que o Espiritismo vem nos orientar a respeito desse caso tão funesto, onde muitas pessoas se deixam levar pelo desespero, por acharem que a vida não tem nenhum sentido, porque elas não conhecem Deus, porque elas não têm fé em si mesmas, porque às vezes elas não têm uma ocupação para a sua mente, nem para o seu corpo físico. E daí elas são levadas a esses casos difíceis. Então o espírita, ele tem, pois,
para contrapor a ideia do suicídio vários motivos. Então nós vamos elencar agora alguns motivos que os espíritas têm para contrapor a essa ideia, saber que isso não leva a nada. Nós temos um amigo que recentemente uma de suas filhas tirou a vida, a própria vida. E eles estão sofrendo muito, esse casal. E uma coisa que chocou muitas pessoas no velório era quando ele falava assim: por favor, não julguem a minha filha. Porque nós temos esse hábito de julgar. Olha, por quê? Tem tudo. E a gente não sabe o que vai no íntimo de cada pessoa. A depressão é uma coisa brava, que é uma doença, que pode levar a pessoa a não querer mais prolongar sua vida. Então nós temos que ter misericórdia para com essas pessoas, para com essas famílias que sofrem tanto. Então, quais os motivos que os espíritas têm para contrapor essa ideia de suicídio? Um dos motivos, a certeza de uma vida futura na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado for na Terra. Se eu estou sofrendo hoje, tem um motivo, porque Deus não é um pai injusto, que faz um sofrer só porque ele quer e o outro ser feliz. Então, se eu estou sofrendo, eu tenho que alcançar essa atitude de resignação, e a resignação não é uma atitude passiva, é uma atitude de compreensão. Eu compreendo que eu estou sofrendo e deve existir uma causa, porque se Deus é justo, então existe uma causa para esse meu sofrimento. Se eu estou infeliz aqui hoje, passando por vários problemas que eu não posso resolver, mas se eu for resignado, se eu entender que eu estou sofrendo, mas que eu estou resgatando, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está passando por aflição, e Emmanuel fala, não é a aflição do desespero, de não saber o que faz, de arrancar os cabelos. É estar passando por momentos difíceis, aflitivos, mas com resignação. Quanto mais na terra eu for resignado, eu terei uma recompensa mais tarde. Outro motivo que o espírita deve ter, a certeza, vejam bem, a certeza de que ao abreviar sua vida, obterá um resultado totalmente adverso daquele que esperava. Isso a gente vê os próprios suicidas trazendo seus depoimentos. E falando nisso, nós temos um livro de Ivone Pereira, que foi uma grande espírita, mas que nessa última encarnação como Ivone Pereira, ela sofreu demais, mas ela venceu todas as provas que ela tinha de vencer, as expiações, porque ela foi uma suicida em várias vidas anteriores. Eu aconselho a todos que conheçam as obras de Ivone Pereira. Essas obras não são muito estudadas nas casas espíritas. Não sei por quê, porque são obras que esclarecem muito. E o primeiro livro de Ivone Pereira, que foi lançado em 1955, chama-se Memórias de um Suicida. É um livro muito forte, que eu conheço várias pessoas que não conseguiram ler esse livro, narrando as dificuldades que um suicida encontra no plano espiritual. Mas esse livro é um libelo contra o suicídio, porque a gente vê, se acarreta tanto sofrimento, vamos evitar. E esse livro, na primeira parte, vai descrever os sofrimentos
experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na primeira parte, fala dos sofrimentos daqueles que chegaram no plano espiritual pelo suicídio. Mas também na segunda e terceira parte fala dos trabalhos de assistência, porque ninguém está só, ninguém está desamparado. Então, mesmo sofrendo, existe ali uma assistência e preparação para uma nova encarnação. Essa obra foi considerada um marco na bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita, porque mostra realmente todo aquele sofrimento. Mas hoje nós temos certeza que aquele vale dos suicidas tão falado, como tivemos notícias através de espíritos, e um deles no livro O Fim da Escuridão, fala que há um saneamento nesse vale, na construção de hospitais, na construção de lugares, jardins, é como um tipo assim de uma favela que estivesse sendo saneada. Então existe esse saneamento e a gente sabe que a espiritualidade cada vez mais está trabalhando para levar o auxílio a esses irmãos nossos tão infelizes. Então, um desses motivos é esse, que a gente deve ter, porque a gente sabe o que nos espera caso nós estamos aqui num resultado totalmente diferente do que a gente esperava. Também o espírita tem um motivo muito grande para não cometer o suicídio, porque ele sabe que se livra de um mal para obter um mal maior, mais longo e terrível. Ele se livra de um mal agora, mas ele vai obter um mal maior que vai demorar mais, vai ser pior do que o que ele está passando agora. Então, é um motivo que ele tem para não cometer esse ato tão insano. Também o espírita tem um outro motivo, que se enganam a acreditar que irá mais rápido ao céu ao se matar. São esses casos de pessoas que, não, eu quero tirar minha vida logo. Tem até um caso contado num livro que chama-se Um Terço da Vida, de Hermane Dufour, que fala de um espírita, trabalhador espírita, mas que todas as noites ele desdobrava e ia bater nas portas do Hospital Esperança, que é um hospital que foi construído no plano espiritual. Esse hospital foi construído para abrigar as pessoas que sofrem. E daí ele ia toda noite lá bater no plano espiritual, bater as portas desse hospital. E o que ele queria pedir? Que abreviasse a vida dele, porque ele não conseguia se livrar do alcoolismo. Ele não ia tirar a vida, porque ele era um espírito, ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele ia pedir que os espíritos abreviassem a vida dele, que era para ele ter um sossego no plano espiritual. Olha o engano, mesmo das pessoas que estudam, mesmo das pessoas que têm conhecimento, achando que vai mais rápido para o céu, ou seja, vamos esse céu figurado, vai para um plano melhor, vai ficar no bem bom ao se matar. Não, isso não vai acontecer nunca. Também o espírita tem um outro motivo. Sabe que o suicídio é um obstáculo para o reencontro no outro mundo com os objetos da sua afeição, os quais esperava lá encontrar. É o caso que nós falamos do jovem de 25 anos que tirou a própria vida para encontrar a esposa. E claro que teve essa desilusão no plano espiritual. Se ele soubesse, se ele tivesse um pouco de conhecimento do espiritismo, ele saberia que não iria adiantar. Kardec também narra em uma das revistas espíritas o caso de uma mãe que
tira a própria vida para reencontrar o seu filho, que sofreu uma doença grave e desencarnou. E daí Kardec teve oportunidade na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris de chamar esse espírito, evocar esse espírito, e ela desesperada procurando o filho. E foi explicado para ela que ela tentou abreviar esse encontro, mas assim ela ia demorar muito mais, porque agora ela tinha cometido esse ato que era o suicídio. Assim, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, porque a sua lógica o afasta, o que é confirmado pela experiência. São palavras de Kardec. Naquela época, ele já estava percebendo que o Espiritismo impedia muitos casos de suicídio. Por quê? Pela sua lógica. As pessoas sabendo de tudo isso que nós relatamos aqui, o espírita sabendo disso, ele não vai cometer esse ato, porque ele vai saber que pela experiência de outros espíritos que já trouxeram toda aquela consequência que eles tiveram da sua vida, então não vai adiantar. E nós, então, sabemos que Ivone Pereira, como eu já falei, foi uma trabalhadora espírita de muito talento, de muitos tipos de mediunidade. Ela era médium receitista, ela era médium de psicofonia, era médium de psicografia, e uma vida dedicada totalmente à doutrina espírita. Nessa encarnação, ela não teve outra ocupação desde criança a não ser se dedicar ao espiritismo. E no livro psicografado por ela mesma e pelo espírito Bezerra de Menezes, chamado Dramas da Obsessão, vem então um alerta para nós dizendo o seguinte: o suicídio, como ninguém mais ignora, olha só, através da doutrina espírita, ninguém mais ignora as consequências funestas, né? Constitui para o espírito que se aventurou em tão adversa hora um estado complexo de semi-loucura. Ninguém, num estado perfeito, vai cometer esse ato tão insano. Situação crítica e lamentável de descontrole mental, forçando exames e estudos especiais dentro da própria revelação espírita. Olha então o que o Dr. Bezerra de Menezes está falando, que dentro do espiritismo, da revelação espírita, nós temos que examinar muito bem os casos, estudos especiais, nós sabemos, cada caso é um caso, diversificando um do outro, não generalizando, colocando tudo no mesmo nível. Não, é Bezerra que fala isso. Então, olha o alerta que nos é dado através desses espíritos do bem, esses espíritos que trazem para nós tão boas notícias e tão bons conselhos para que nós não possamos cair nessas armadilhas que nos são pregadas. Nós sabemos que esse mundo atual é um mundo muito conturbado, onde as pessoas são levadas a atos inconsequentes. Mas a doutrina espírita vem nos alertar e dizer, olha, quanto mais a pessoa se entregar a esses excessos, a essas paixões, a esses desesperos, é um sofrimento que ela vai acarretar para a sua vida futura. Porque se hoje nós estamos passando por essas provas tão difíceis, alguns de nós, é porque, e não temos nada nessa encarnação que nos mostre, é o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo.
Novamente o capítulo 5 das aflições. É o capítulo que nós precisamos ler. É o capítulo que nós temos que ter sempre na nossa mente, porque é ele que vai nos mostrar as causas dos nossos sofrimentos. Se não está nessa vida, geralmente está numa outra vida, numa vida anterior. Então, se hoje sofremos, é porque anteriormente cometemos nossos desatinos. Mas hoje nós podemos nos encaminhar pela lei de Deus, pelas mensagens do Cristo, seguindo essas mensagens, colocando na nossa vida, fazendo o nosso autoconhecimento, extirpando de nós tudo aquilo, as negatividades que nos atrapalham, e daí então, no futuro, numa próxima encarnação, estaremos muito mais tranquilos, muito mais felizes. Voltando à nossa história do livro Loucura e Obsessão, agora eles estão no velório. E os espíritos, Dr. Bezerra está alertando este médium, que é o pai da moça, para ele não entrar em desespero e não entrar em sentimento de culpa, porque ele pediu a prorrogação da vida da menina e agora ela foi levada por esse ato suicida. Então ele estava, Dr. Bezerra viu, percebeu que a mente dele já estava trabalhando isso, se sentindo culpado. E então ele chega até ele, que era um médium, e ele consegue colocar para ele que ele não poderia ficar assim, que a vida segue seu curso, que ela tinha todo o cuidado, ela teve tudo para ela desviar, mas ela foi fraca porque ela sucumbiu, neste caso, do amor que ela não poderia vivenciar nessa existência. Daí fala que ela estava adormecida e eles estavam com muitos espíritos ali, pelo mérito dos pais e por ela também, que teve até ali uma vida muito boa, muito saudável, guardando para que os espíritas vampirizadores não estivessem ali querendo sugar as suas energias. E daí Filomeno pergunta para o Dr. Bezerra, e daí ela vai ser recolhida? Ele fala, aí é outro caso. Ela vai ter que arcar com as consequências, mas ela não estará desamparada nunca. Para nós é uma lição muito grande. Sabemos que mesmo nos atos mais insanos que cometemos, nunca estaremos desamparadas. E daí, para finalizar, nós queremos falar do que o Dr. Bezerra fala para o pai da suicida, que é uma lição que ele dá a todos nós. Ele fala o seguinte: indubitavelmente, o suicídio é agressão terrível que se perpetra contra si mesmo, dirigida à divindade geradora de tudo. Então, não se nega que é uma agressão terrível, tal. No entanto, ante a impossibilidade de remontar-se-lhe as causas profundas, cumpre-nos aceitar o irremediado e lutar por minimizar os efeitos danosos, ao invés de bombardear com cargas mentais de inconformação a desatinada, que já lhe sofre os efeitos de demorado curso. Então ele fala o seguinte: claro que o suicídio é uma agressão terrível, né? Contra si mesmo, dirigida à divindade, é uma agressão às leis de Deus. No entanto, não adianta nós não temos a possibilidade de irmos nos remontar àquelas causas profundas que os levaram, que levaram essas pessoas a cometer esse ato. Então, o que nós temos que fazer? Aceitar o irremediado. Aceitação daquela pessoa. Lembrar daquela pessoa
como quando vivia conosco. Agradecer os momentos que tivemos bons junto com aquela pessoa. Não pensar agora somente na desgraça. E lutar por minimizar os efeitos danosos, ao invés de bombardear com cargas mentais de inconformação, a pessoa já está sofrendo os efeitos, e esses efeitos serão de demorado curso. Então, agora é com ela ali, e Deus, agora ela vai ter, e o que ele aconselha? Não adicione ressentimentos inconscientes e culpas. Porque o pai estava ali achando, puxa, eu fui pedir uma coisa para prolongar a vida dela quando ela tinha 5 anos e nunca pensei que ela ia chegar num ato tão inconsequente como esse. Então, Dr. Bezerra fala, não adicione ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência. Ela já vai ter peso na consciência. Ela vai pegar mais esse peso da culpa do pai, do ressentimento. Não adianta. Então, ela não adicione ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência, na sucessão dos dias que virão, quando ela adquirirá dimensão a respeito da fuga para o pior. Por enquanto, ela estava ali, dormindo, amparada. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, mas ela não pode se sobrepor à justiça. Ela cometeu um ato que ela vai ter que arcar com as consequências. Então, não acarretes mais fardo para ela, mais peso para ela, porque ela vai adquirir essa dimensão da fuga. Agora, retifica a postura mental e ajuda a filhinha, sem lamentar o passado, nem antecipar o futuro. O passado já foi, não adianta você lamentar, já aconteceu. E o futuro, não fica pensando como vai sofrer, tanto sofrimento que ela vai ter. Não procure antecipar isso. E daí Dr. Bezerra vira para Miranda, que estava acompanhando, estudando esse caso com o Dr. Bezerra, e fala assim, quanto a suicida, ele vai falar, a oração daqueles que a amam iluminarão a noite da sua demorada agonia. Então, o que nós temos que fazer por eles? Orar. Orar por essas criaturas que sofrem muito. Então ele fala, a oração daqueles que a amam iluminarão a noite da sua demorada agonia. Ela vai ter uma luz ali de vez em quando, amparando, sabe? Como um bálsamo que vai tirar um pouco aquela agonia que ela está passando. E a bondade de Maria Santíssima derramará sobre ela a misericórdia do amor, resgatando-a oportunamente de si mesma. Então nós ficamos com essa lição muito grande a respeito de este ato que nós vemos pessoas atualmente achando que vão cometer esse ato, vão acabar com tudo, porque não acreditam numa vida futura, porque não têm fé, porque sabem que isso aí não vai dar em nada, ela vai acabar com o sofrimento. E é um engano muito grande. Então vamos pedir para Jesus, vamos pedir para Maria Santíssima, que atenue essas consequências dessas pessoas que cometem esses atos. Que a misericórdia de Deus esteja com eles e que eles possam resgatar todos através desses sofrimentos, mas sempre com o amparo da espiritualidade maior que não deixa ninguém órfão. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Que assim seja.
Bem, meus queridos, agradecemos imensamente a colaboração da nossa amiga Claudete Moura, que, através da sua experiência e conhecimento, com certeza nos ajudou a entender um pouco mais sobre a temática e nos ajudar a aplicar esse conhecimento para evitarmos, de alguma forma, essa situação tão complicada que é o do suicídio. Mas não fique só assistindo. Comente, compartilhe, nos ajude a distribuir essa mensagem tão consoladora da doutrina e tão esclarecedora que nos auxilia em nossa caminhada. Até um próximo momento. Paz e alegria a todos.